Já parou para pensar que o cemitério é o maior palco de tristezas que a humanidade conhece? Você pode mudar de século, você pode mudar de nação, você pode mudar de cultura, mas os cemitérios vão continuar sendo o maior palco de tristezas que o ser humano já conheceu. Aqui nesse lugar, jornadas são encerradas. Laços familiares são desfeitos, ainda que de maneira forçada. Amores que tinham tudo para ser eternos se desfazem, se despedem. As maiores despedidas acontecem nesse lugar. E como consequência, as maiores dores que o ser humano conhece também acontecem nesse lugar. Curiosamente, quando a gente fala de morte, ela produz na gente alguns sentimentos curiosos. A morte pode trazer ponto final, pode trazer ponto de exclamação, pode trazer ponto de interrogação. Simplesmente porque na miscelânea de sentimentos que ela produz no ser humano, você pode ter a dor da despedida, a dúvida do que vem depois da morte e simplesmente a exclamação do desespero da perda. O que será que o ser humano pode fazer para lidar com esse sentimento tão doloroso que a morte traz sobre nós? Melhor ainda, o que é a morte para o ser humano? No meio das muitas dúvidas sobre a morte, no meio dos muitos sentimentos sobre ela, uma palavra paira: saudade. Se você começa a vislumbrar a morte, você vai perceber que em todos os aspectos ela produz a dor da saudade. Pessoas amadas que se foram, pessoas amadas que não queriam ir, mas que tiveram que se despedir. Nos túmulos da vida, reencontros são promovidos, mas agora reencontros silenciosos, sem sentimentos, sem as gargalhadas corriqueiras, sem os abraços que antes faziam tanto bem, sem o simples olhar de satisfação por estar com pessoas amadas. A morte silencia tudo e silencia todos. Não importa se rico ou se pobre, se homem ou mulher, se novo ou se idoso, se criança ou se adulto. Quando a morte chega, todos são silenciados. Mas no meio desse silêncio, dessa dor, no meio desse sofrimento, o coração se pergunta: o que acontece? Para onde vamos? Não existe nada depois? Será que a vida é só isso? Anos de sofrimento sob a terra e simplesmente o silêncio final e a despedida que ocupa teu coração e traz saudade. Com o passar dos anos, as gerações vão se silenciando e o amor que existia vai ficando para trás. O que a morte apresenta? Na verdade, qual é a esperança diante da morte? Quando falamos de esperança, é importante que você saiba o valor da esperança. Algumas pessoas estão bem acostumadas com essa palavra, mas não com o real sentido dela. Eu nunca gostei de cemitérios, mas me lembro do pior dia da minha vida. Com o passar dos anos, deixei de ser um menino, me tornei um adolescente e quando era ainda bem moço, tive que enterrar a minha mãe. Uau! Sem dúvida nenhuma o pior dia da minha história. Enfrentar a morte quando você ainda é jovem. Nesse dia eu aprendi o valor da esperança. Só sabe o valor da esperança aquele que passa por uma dor dilacerante. Aquele que perde algo que não pode recuperar. Aquele que passa por um momento no qual ele não tem mais forças e não sabe como lutar. Aí surge a esperança. E quando nós estamos falando de morte, a esperança para a morte é uma, e é vida. E quando se fala de vida, só existe um livro que você pode consultar. A Sagrada Escritura vem trazendo palavras de vida em todos os momentos. E se há um único livro na história que vai te narrar histórias reais de pessoas que venceram a morte, é este livro. Mas de fato, qual é a esperança para a morte? A Bíblia te traz muitas respostas, mas uma delas que me traz ânimo ao coração é aquela que diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É de fato uma realidade que a esperança que Cristo produz no coração humano é aquela esperança de que a morte vai ficar para trás, de que as saudades enfrentadas já não mais existirão e que a eterna separação que nós vemos nesse lugar um dia vai ficar para trás. Mas como que isso vai acontecer? Bem, imagine você
Um dia os céus serão rasgados e a palavra diz que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aquele Cristo que morreu e ressuscitou vai voltar do céu. E quando ele voltar, o livro de Tessalonicenses garante o seguinte, que ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para pensar comigo. De fato, todos o verão. Cristo vai surgir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, cumprindo a sua palavra. E quando ele vier, a morte, por fim, será vencida. As despedidas terminarão, as lágrimas serão enxugadas e, finalmente, vida eterna com Cristo Jesus. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como eu posso ter acesso a essa vida eterna? Como posso eu, que estou vivendo aqui hoje, passar por essa luta, enfrentar essas dores, estar, quem sabe, num lugar como esse, já que a morte é para todos os homens? Como posso eu alcançar a vida eterna para que no dia em que Cristo volte, eu possa ser ressuscitado? A palavra traz a resposta. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo aquele que se entrega a Cristo Jesus, todo aquele que deixa Jesus ser o rei de sua vida, Senhor dos seus dias e Salvador de sua existência, esta pessoa vai ganhar o direito à vida eterna. Perceba, o direito à vida eterna. Quando Cristo voltar, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, segundo o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Todos os que morreram em Cristo vão poder ressuscitar, vão estar vivos e plenos, e melhor, segundo o livro de Coríntios, você não vai ressuscitar simplesmente do jeito que você estava, mas você vai ser ressuscitado melhor ainda. O que eu quero dizer, você vai ressuscitar com um corpo incorrupto e preparado para ir morar no céu. Mas no final das contas, a grande pergunta, se você se entregou a Cristo. Sabe por quê? Que Jesus tem poder para te ressuscitar, nós já sabemos. Que Ele prometeu a vida eterna para aqueles que nele creem, nós também já sabemos. Mas talvez a pergunta que precisa ser respondida é: aonde está o teu coração? Porque no final das contas, esta vida eterna, essa paz sem fim, essa ressurreição, esse reencontro só vai acontecer se você se entregar por completo a Cristo Jesus. E isso só pode ocorrer enquanto você tem vida. É curioso que, por mais que as religiões discordem sobre o que vem depois da morte, todas elas concordam unanimemente. Você precisa decidir por Cristo enquanto tem vida. Enquanto você ainda está respirando, está com saúde, está com força, tem chance, oportunidade, decidir por Cristo é a melhor decisão da sua história. E te explico por quê. Porque agora, quando você decide por Cristo, você não somente ganha o direito e a salvação, mas você ganha paz sem fim, porque Cristo vem habitar no seu coração. É curioso que, quando nós decidimos por Cristo, nós começamos a entender que as despedidas são temporárias, que as dores são temporárias, que a falta de paz é temporária, que a saudade é temporária e que todo e qualquer sofrimento que você tenha passado ou que esteja passando é temporário. Porque quando você está em Jesus, você está caminhando numa terra que está no final de seus dias, mas você está caminhando na direção de um céu que tem toda a eternidade pela frente. Então a pergunta que precisa ser respondida é: e você? Para onde está caminhando? Talvez a morte tenha assolado seus dias. Talvez você tenha perdido pessoas que amava. Talvez a dor tenha te assolado durante dias, meses e anos. Talvez, quando você olha para a parede do seu lar, as fotos só te lembram da saudade profunda e aguda que você sente todos os dias na tua vida. Então vem para Cristo, porque só Ele pode sanar a saudade, só Ele pode trazer esperança, só Ele pode renovar o ânimo, só Ele pode trazer de volta para você a alegria de viver e a certeza de que aqui você não nasceu somente para viver e morrer, mas você nasceu para viver aqui, adorar o Rei e se preparar para um dia estar nos céus. Eu comecei falando sobre o maior palco de tristezas,
Mas deixa eu falar do maior palco de alegrias. Se antes o cemitério era o lugar de despedidas, vai ser lugar de reencontros, porque quando Cristo vier, todos serão ressuscitados, aqueles que morreram em Jesus. Pais revendo filhos, filhos revendo pais e mães, esposos e esposas se reencontrando. Finalmente a morte foi vencida, finalmente os salvos em Cristo viverão por toda a eternidade. Imagine por um instante o reencontro de famílias queridas, a recompensa de pessoas que morreram por Cristo ou simplesmente a reunião daqueles que entregaram tudo a Cristo, arriscando suas próprias vidas em alguns lugares, quem sabe em algumas eras, mas agora se reabraçam, porque finalmente a eternidade vai estar começando. Se antes era tristeza, aqui vai ser o maior palco de reencontros mediante a volta de Jesus. Mas agora surge uma pergunta mais uma vez: para onde você está indo? Pelo que você está vivendo? Eu costumo dizer às pessoas que se for para viver nessa terra, que com o passar dos anos você vai acumular lágrimas, dores, tristezas e cada vez mais saudade, passar por aqui 70, 80 anos, acumular todo esse sofrimento e não herdar o céu com Cristo, não ter direito à salvação porque não aceitou a Jesus, seria melhor não ter nascido, porque viver aqui só vale a pena se você tiver uma real esperança, e essa esperança é Cristo. Chegou a hora de ter esperança, chegou a hora de entender um pouco mais. Chegou a hora de ser diferente, chegou a hora de enxugar as lágrimas. Chegou a hora do seu coração ser preenchido por aquele que pode trazer sentido, propósito e paz para a sua existência. Chegou a hora de entender que a morte não é o ponto final. E não é o ponto final porque no plano de Deus, a vida é para todos aqueles que nele creem. Só falta você crer. Então não perde mais tempo. Vem com Cristo, se entrega a Ele e tenha esperança que vai mudar a sua vida.